Pasta 6. Parte 6, Rua Magnólia. De volta, Cité Militaire, cerca de 100 metros à frente, a rua se dividia em Y. A perna principal prosseguia pela direita com o nome de Rua Magnólia, a outra para o lado esquerdo como Saint-Simon. No entroncamento das duas, outro blindado da tropa do Sri Lanka ocupava a via e alguns homens realizavam revista nos passantes. "Alguma coisa diferente por aqui?" perguntou o capitão em inglês. "Por aqui está tranquilo, mas não prossiga pela Magnólia, porque a uns 300 metros para baixo está havendo tiros na posição de vocês", respondeu um soldado. Seguimos pela rua Saint-Simon, a outra perna do Y, e alterei o meu rádio para a frequência 7 para escutarmos o pelotão da área. Estávamos indo para o ponto forte número 8, PF8, e sabíamos que haveria troca de tiros por lá. Monitoramos o rádio e descemos mais 300 metros até a rua de acesso ao PF8. "De onde vieram esses?" falou uma voz preocupada. "Vieram da caixa d'água, atiramos lá e parece que pararam", respondeu outra. "Tudo bem, qualquer alteração me passe." Continuamos no caminho até o final da Saint-Simon. Nas ruas ainda havia alguns montes de lixo espalhados, onde porcos gigantes com seus filhotes se deleitavam no chorume. A rua prosseguia até um paredão onde uma torre se projetava no horizonte. Em um dos cantos desta havia uma casa com uma tenda no alto cercada por sacos de areia. Posicionados atrás dos sacos, homens armados de fuzil observavam a área. Eram peruanos que ocupavam um ponto de observação estratégico para vigiar o terreno de uma fábrica sob sua responsabilidade mais a oeste. O paredão se estendia até novamente atingir a Rua Magnólia. Pouco antes da esquina, um grande portão vermelho de metal fazia as vezes da entrada de uma fábrica abandonada que fora ocupada dias antes e batizada de PF8. Diante dela, já na esquina com a Magnólia, via-se uma casa em destroços, conhecida como Casa Amarela, a qual também permanecia ocupada por vários militares. Embicamos a Land Rover no portão. Eu e Tsunami descemos para fazer a segurança. De dentro da fábrica, um militar nosso abriu uma fresta do portão e fez sinal para entrarmos. Nessa rua transversal nenhuma pessoa andava. Olhando para a direita, avistávamos a 30 metros a Casa Amarela e a Magnólia com aquele mesmo trânsito de pessoas do Red Planet. Não havia carros na rua. No momento em que a Land entrou, 2 estampidos secos ecoaram no ar. Olhei para Tsunami. "Escutou, Chacal?" interrogou Tsunami. Respondi que sim. E logo em seguida escutamos mais uns 10 estampidos secos, seguidos de um estouro mais forte e cheio, parecendo ter saído do muro à nossa retaguarda. Achei melhor entrar logo no ponto forte. "O que foi isso, guerreiro?" perguntei ao militar que cuidava do portão. "Os primeiros foram dos bandidos na gente, disparos de 5,56, mas foi de longe. O mais forte foi resposta nossa do FAO, lá da Casa Amarela", respondeu o soldado na maior calma do mundo, como se nada estivesse acontecendo. Abri novamente uma pequena fresta no portão para passar a cabeça e olhar. Nesse momento, escutei mais uma chuva de disparos secos, uns 8 ao todo. Olhei para a Rua Magnólia e percebi que a população continuava a transitar com a mesma indiferença da sentinela do portão. "Não é possível, Tsunami, o povo continua andando no meio da rua", falei. "Deixe-me ver", falou ele enquanto escutava a resposta do FAO da Casa Amarela. Nesse momento, com o estouro forte do calibre 7,62, a rua se esvaziou rapidamente. Em poucos segundos ficou deserta, mas por pouco tempo. Como não se escutaram mais disparos, em menos de 20 segundos o tráfego retomou a sua normalidade. Entramos na fábrica abandonada, o famoso PF8. Um soldado cuidava do portão e outros 9 homens, um grupo de combate GC, mantinham a ocupação do local. O terreno ficava em uma baixada, o que permitia a visualização de dezenas de sobrados espalhados pelo bairro. Qualquer das casas serviriam de excelentes pontos de observação ou ainda posição de tiro da força adversa. A área era grande também. Um grande muro de 3 ou 4 metros de altura cercava o lugar de fora a fora. Entre o muro e o galpão havia um descampado de uns 50 metros. Tudo era muito sujo, com lixo espalhado e ratos por todos os cantos. Na área construída, a situação parecia pior. No chão, uma espécie de piche grudava nossos pés no solo. Nada de energia elétrica, nada de água.
O banheiro era um buraco atrás de uma parede do lado de fora da construção. Caso precisasse usá-lo, era bom levar um segurança junto. O teto era de telhas de zinco completamente furadas por tiros. As paredes também tinham muitas marcas de tiros e algumas delas haviam sido derrubadas. A entrada era uma grande abertura com visada direta para os sobrados do bairro. Como proteção contra o fogo inimigo, o comandante do pelotão deixava sempre uma de suas viaturas à frente. Todavia, o pior foi entrar na área em que o pessoal dormia. Era um amontoado de mosquiteiros no chão, um ao lado do outro, em meio ao lixo. Em alguns deles, ratos pareciam apostar corridas ou brincar de pega-pega enquanto os militares dormiam ao lado. O PF-8 era ocupado pelo pelotão de fuzileiros, 30 homens, reforçado com um Urutu blindado de cavalaria que também transporta 9 militares. Esse carro de combate era acionado para reconhecer a situação mais à frente toda vez que a tropa recebia tiros. Enquanto estivesse estacionado no interior da fábrica, era posicionado próximo à entrada principal para proteger quem estivesse descansando dentro do galpão. Do lado de fora, uma pipa d'água era a única melhoria existente. Entrei e vasculhei aquilo com o olhar. Ainda era tudo muito novo em minha mente. A sujeira, a indiferença do povo e dos soldados com os tiros. E isso era muito estranho. O soldado sentinela abriu o portão. Entraram 2 haitianos bem vestidos, como de costume, e assustados. Caminharam em direção ao galpão e, pelo rádio, escutei um militar passando ao seu comandante informações sobre os 2. Carcará, é Carcará 1. Estão chegando aí os 2 da Tap-Tap roubada. Recebido. Vou passar para o pessoal do 4º contingente. Eles vão lá verificar. Dentro da fábrica, Carcará nos reuniu junto de seu intérprete e passou a situação para o Falcão, nosso comandante de companhia. Esses homens dizem que sua Tap-Tap vermelha foi roubada por bandidos e sítio militar. Um colega deles foi até uma travessa da rua Magnólia mais à frente e diz tê-los visto próximo a uma oficina mecânica. Os bandidos estavam armados com fuzis e iam utilizar o veículo para sequestrar um político, traduziu o intérprete. Tudo bem, eu vou lá dar uma verificada, disse Falcão. Carcará ouvia tudo e interferiu. Capitão, só tome cuidado porque não conhecemos a área e ela está dominada pelos guerrilheiros. Falcão fez um sinal com a cabeça e chamou-nos. Enquanto pegava outros dados do veículo com nosso intérprete, falou: Vamos lá a pé mesmo. O blindado da cavalaria estará fazendo uma patrulha na área. Se precisarmos de ajuda, chamaremos. E assim partimos, eu, os comandantes do 4º pelotão, Tsunami, e do 2º pelotão Cobra, o subcomandante da companhia Itororó e o comandante da companhia, Falcão. O portão se abriu. Eu e Tsunami tomamos a frente do deslocamento em 2 colunas, uma de cada lado da rua. Era a primeira vez que entrávamos na zona vermelha de perigo iminente. Seguimos o paredão da fábrica por 30 metros até a rua Magnólia. Na esquina, um capacete azul fazia segurança no alto de uma casa velha. A rua estava lotada de gente vendendo suas mercadorias, indo e vindo do trabalho, ou simplesmente sentadas, conversando e esperando o tempo passar, talvez por não terem expectativa alguma. Entramos na Magnólia e seguimos na direção oeste. Eu parecia estar cego para os perigos que estávamos sujeitos naquela hora. A favela estendia-se até onde nossas vistas alcançavam. De um lado da pista asfaltada, corria um valão de esgoto que enchia quando chovia, inundando as casas com muito lixo. Algumas cabras também desfilavam sob nossos olhares no meio da rua. O movimento era grande e todos nos olhavam. Cumprimentávamos os transeuntes, mas havia um grande receio, pois qualquer pessoa em qualquer lugar poderia estar armada. Como saber? Não havia maneira. Como se proteger? Somente rezando bastante antes de sair da base e utilizando força suficiente para contra-atacar se algo fosse tentado contra a tropa. Só assim se dissuadiria quem pensasse em atirar na direção dos brasileiros. Os becos eram incontáveis e os sobrados, que constituíam excelentes posições para um atirador, também. Estávamos partindo em direção àqueles tiros escutados quando da nossa chegada ao Porto Forte. Loucura, pensei. Continuamos, apertamos um pouco o passo e caminhamos mais 50 metros.
Mais à frente, começamos a perceber as pessoas olhando de longe, virando de costas, avisando umas às outras e correndo pela rua. Nitidamente fugiam da nossa presença. Aceleramos um pouco a caminhada e, conforme nos aproximávamos, a correria à frente aumentava. A debandada fora geral. Alguns corriam apavorados ao nos verem, demonstrando medo. Provavelmente eram bandidos. Outros apenas saíam do meio da rua e prosseguiam pelos cantos na mesma direção de suas caminhadas. Continuamos até a travessa citada pelo intérprete. Entramos à esquerda em uma estreita rua de terra menos trafegada, onde logo à frente havia um ferro velho. De fronte deste estavam vários carros depenados, batidos e sucateados, além de uma tap-tap vermelha estacionada. Fomos nos aproximando enquanto nos barrancos os moradores puxavam as crianças pelos braços e colocavam-nas para dentro. Faziam questão de fechar janelas e portas quando da nossa passagem. Cobra fez segurança à retaguarda enquanto Tsunami cuidava da frente. Passamos pela tap-tap vermelha e entramos no ferro velho vasculhando tudo. O clima estava tenso. Fuzil na mão, avistei 3 soldados portando ferramentas. Àquela altura, caso houvesse bandidos, já teriam sido avisados pelas pessoas que correram da gente. Ainda assim, avancei com o FAL em posição agressiva e fiz sinal para os homens se encostarem ao muro. E Tororó se aproximou e fez uma rápida revista neles. — Ok, alguém aqui fala inglês? — perguntou. Um dos homens respondeu que sim. — Quem é o dono daquela tap-tap? — Não sei ao certo, eu sou o dono da oficina. Hoje de manhã 4 bandidos vieram armados com fuzil e mandaram que eu a consertasse. Se não o fizer, vão queimar a minha oficina. Verificamos a documentação dos 3 e nada havia de errado. Falcão constatou que os dados da tap-tap não conferiam com os fornecidos pelo intérprete. Por rádio enviou a placa para verificar se era roubada, mas nada de errado havia. Pelo jeito, viemos procurando uma coisa e achamos outra, disse Falcão. Podem avisar aos bandidos que os dias de rei deles estão acabando. O Chacal e a 3ª companhia chegaram à Cité Militaire. Falei fazendo referência ao meu pelotão. O homem sorriu receptivo. Tsunami não gostou da minha colocação, sentindo-se menosprezado, e complementou dizendo que o pelotão Tsunami também havia chegado. Ele não poderia ficar para trás. Falcão nos reuniu. Esse aí deve ser outro carro extraviado. Vamos voltar para verificar melhor. Se realmente for a roubada, a gente monta uma operaçãozinha e reboca a tap-tap. Vamos embora logo porque está ficando muito perigoso. Dividimos-nos novamente em 2 colunas e partimos pela rua em direção à Magnólia. Novamente, algumas pessoas que observavam tudo de longe ao perceberem a nossa aproximação saíram de perto. Na esquina da Magnólia, Cobra fez a segurança para o oeste, sempre nessa direção, porque era lá que os guerrilheiros ocupavam suas posições. Eu era o último homem e, ao passar, toquei nas costas de Cobra, que seguiu à minha frente. Fui andando e percebi as pessoas não só nos evitando, como também saindo da rua rapidamente, afastando-se desesperadamente. Com os olhares assustados, começaram a correr. Algo estava errado. Em questão de segundos, a lotada rua Magnólia se esvaziou e à nossa frente aquele mar de pessoas se transformou em um macabro deserto. Parecia que o tempo havia parado. 1 milhão de pensamentos pipocavam em minha cabeça, mas eu me lembrei de alguém dizendo algo sobre os tiroteios. Você vai saber quando vão começar, porque a rua se esvazia antes em questão de segundos. Acho que fora Pierre. Retornei rápido e, virando para trás, gritei enquanto tomava posição de tiro ajoelhado. Se abriguem! No mesmo instante, tiros foram disparados em nossa direção. Todos se deitaram no chão de imediato. Os tiros vinham da área de Cité Soleil, depois do final da Magnólia. O zunido cortava o ar com violência sobre a nossa posição. Cerca de 50 metros a oeste, avistei uma manilha de esgoto de concreto, de onde um homem protegido atirava em nossa direção. Aqueles estampidos secos ecoavam. Todas as nossas reações pareciam ser lentas por mais rápido que tentássemos realizá-las. Escutei um zunido cortando o ar a 3 ou 4 metros de mim, depois outro e depois outro. Não pensei 2 vezes, apontei a arma e comecei a disparar. A explosão do calibre 7.62 do nosso armamento assustava até a nós. Foram 8 disparos partindo da minha arma e explodindo bem em cima da manilha. O ataque cessou.
Não sei ao certo se acertei o guerrilheiro ou se os tiros só espantaram quem nos atacava. O fato é que o ataque cessou. Continuamos pregados ao chão enquanto Falcão reportava o incidente ao comando do batalhão. O que acontecera foi realmente um ataque, podia ter acertado algum dos nossos. E se eu acertasse um inocente? Milhares de pensamentos passavam pela minha mente. Não mais tínhamos o direito de tomar atitudes precipitadas ou erradas. Eram nossas vidas em jogo. Mas alguns dias as vidas de 30 homens que comporiam os pelotões também estariam sob nossa responsabilidade. Por sorte, o Urutu que patrulhava a área passava próximo no momento do incidente e rapidamente veio até nós. Parou em nossa direção e abriu a porta traseira. Só então pudemos nos levantar e nos proteger atrás da blindagem do carro. Dentro dele, nosso doutor Baby Doc filmava tudo com sua máquina fotográfica particular. Ele estava reconhecendo a área com o pessoal da cavalaria e acabou resgatando todo o comando da companhia, que ali constituía um alvo bastante compensador para qualquer guerrilheiro. Permanecemos desembarcados por alguns instantes observando o local, mas nada mais aconteceu. Foto de um veículo grande, todo fechado e branco, carregando 6 soldados fardados em seu topo. Está em uma rua em meio a muitas casas e barracos feitos de madeira, entulho e paredes em cimento. A maioria das casas em volta não tem acabamento, tem as paredes pichadas e os telhados remendados. O veículo é visto de lado, sua lateral esquerda e traseira contém as inscrições UN em letras pretas. O veículo possui 3 eixos com 3 rodas grandes de cada lado. Um soldado está à frente do carro e os outros 5 na parte de trás, cada um com a cabeça voltada para uma direção diferente. Na rua, alguns grupos de pessoas, sendo algumas crianças. Legenda: fuzileiros pelo centro de Porto Príncipe nas viaturas Land Rover. Foto por Luciano Moreira. Embarcamos no carro e retraímos 100 metros até o PF-8. Lá subimos em nossa Land Rover e retornamos para a base B. Era nosso primeiro dia na Zona Vermelha de Porto Príncipe. Nosso batismo de fogo ocorrera antes do esperado. Pasta 7. Parte 7. Mande notícias. Quando retornamos, a escuridão rapidamente tomou conta de toda a cidade. Voltamos pela Frei Simon, passamos pelo cruzamento do Sri Lanka, que já estava vazio, seguimos até o Red Planet, onde também não se encontrava mais presente a tropa da Jordânia. Em Site Militaire, a única tropa que permanecia na posição depois do cair da noite era brasileira. Havia um grande receio por parte de todos os integrantes da MINUSTAH quanto aos perigos da área. Os guerrilheiros normalmente atacavam de maneira violenta no período noturno. A quantidade de policiais mortos nas proximidades, mesmo durante o dia, era enorme. Apesar da existência da rede elétrica com fios nos principais eixos, a energia praticamente não existia para a população. Em todo o bairro de Site Militaire, apenas a Rua Magnólia estava iluminada graças às providências tomadas pela força militar, pois necessitava de iluminação para facilitar as operações. Entramos na Rua Toussaint Louverture e o breu era total. Não havia pessoas nas vias principais, talvez por medo da violência. Nos raros pontos iluminados, normalmente diante de alguma fábrica ou outro local estratégico, como bancos ou hospitais, um carro da polícia aparecia estacionado com 3 ou 4 policiais armados com fuzil. É claro que a conduta da PNH não era das mais exemplares, pois sempre dos 3 ou 4, a metade permanecia dormindo. Frequentemente, os bandidos se aproveitavam dessas desatenções e atacavam. Ademais, os policiais da PNH eram muito mal remunerados, o que contribuía para a prática da corrupção amplamente difundida, exercida e tolerada. Era comum oferecerem pistolas e revólveres a militares da ONU. Normalmente eram bastante violentos e por isso detestados pela população. Seu treinamento era deficiente, assim como a sua organização, hierarquia e disciplina. De aparência assustadora para o civil, agiam com brutalidade e respondiam a qualquer agressão verbal com violência e tiros. Usavam roupas e equipamentos pretos. Eram homens grandes e fortes e normalmente faziam uso de anabolizantes. Se por algum motivo ameaçássemos entregar um suspeito à PNH, este se desesperava e até chorava, pois sabia que não mais voltaria vivo.
Apesar disso, os policiais não podiam entrar nos principais bairros da capital sem o apoio da tropa da ONU. Eram atacados e, na maioria das vezes, os brasileiros eram chamados para recolher os corpos e as viaturas. Seguimos pela avenida e passamos pelo aeroporto, que não funcionava à noite. Tudo estava na escuridão. Um ou outro carro cruzava nosso caminho com os faróis ligados. Os buracos na pista também tornavam tudo mais perigoso. Passamos por uma praça famosa pela desova de cadáveres quase diária, mas não vimos nada. Pelo caminho deserto, aproximamo-nos do bairro de Tabarre. Nas casas, as luzes das lamparinas continuavam a denunciar a pobreza. Chegamos à base B, realizamos as medidas de segurança do armamento e desembarcamos. Falcão nos reuniu. Tudo tranquilo? Pois bem, estamos cheios de atividades. Os pelotões chegarão depois de amanhã. Até lá, somos só nós e o pelotão do Fantasma. Os que chegaram com vocês já estão tirando o serviço na base e vão dobrar a guarda até os outros pisarem aqui. Vocês vão comigo para o café da manhã às 6 horas. De lá, vamos voltar direto para o PF8. Podem descansar a partir de agora. E saiu. Olhei para o Cobra e o Tsunami. Os dois estavam diferentes. Apesar do cansaço, havia um sentimento de solidariedade se fortificando. Estávamos imundos e fedorentos. Era o primeiro dia e havíamos entendido que realmente nos esperava. Os rostos já haviam recebido as primeiras agruras do escaldante sol do Caribe. Havia vontade de ajudar, de trabalhar e, junto disso, uma ansiedade grande pela chegada dos nossos pelotões. Subimos ao alojamento e largamos nosso equipamento pelo chão em meio às malas dos que partiam e dos que chegavam. Os tenentes antigos dormiam. Nessa hora só havia uma ideia na minha cabeça: falar com a minha família e minha noiva. Preciso de um bom banho, minha carcaça está empenada pelo peso deste colete, disse Cobra. De dentro do banheiro, Tsunami gritou em tom sarcástico. Então pegue o balde lá embaixo, porque a água acabou aqui no banheiro. O Cobra vai dormir fedido mesmo, Tsunami, eu falei. Alguém tem alguma coisa para comer? Não tínhamos nada, apenas os biscoitos da viagem. Pegue o catanho da viagem e vamos dividir. Cobra pegou o saco plástico cheio de salgados abertos dentro da mochila e dividiu-os. Foi a salvação, salgados murchos e água. Mas ainda me sentia incomodado. A telefonia da base já estava fechada e eu queria falar com a minha noiva ou mandar notícias aos meus pais. No canto do quarto, um computador ligado a um fio de internet atiçava as minhas ideias. Não resisti, acordei o tenente antigo e pedi para usar. Pode usar enquanto vocês não se arrumam. Aqui eu passei 6 meses falando todos os dias com os meus amigos como se estivesse no Brasil, tudo pela net. Sentei à frente do computador e liguei a minha noiva. Há alguns dias eu não falava com ela. Qual seria a sua reação? Como suportaria a minha ausência? Minha cabeça era uma panela de pressão com milhões de sentimentos e pensamentos aflorados e misturados. Ela atendeu. Oi, amor, que saudade! Como foi o seu dia aí? O que você fez? Perguntou-me. Por aqui tudo bem. Hoje demos um passeio pela favela só para conhecer e depois fui levar comida para um pessoal aqui perto também. Mas foi só, está tudo tranquilo. Não tive coragem de contar o que realmente acontecera. Preferia que ninguém se preocupasse comigo no Brasil, então resolvi omitir. Amanhã vamos fazer uma escolta pela manhã e nos preparar para recebermos os pelotões. Não sei quando vou conseguir ligar novamente, mas assim que tiver tempo eu te escrevo. Tá bom, 1000 beijos. Te amo, amor. Eu também, mande notícias. Pela primeira vez eu senti saudade de verdade. A falta que sentíamos de quem gostávamos era catalisada pela possibilidade real de alguma tragédia acontecer conosco no Haiti ou com eles no Brasil, algo que impossibilitasse o reencontro. Todos dormiram sujos. Passava das 2 horas quando a água voltou. Um rápido banho gelado, fuzil ao lado do corpo, dormi sobre as malas mesmo. Já às 5 horas e 10 minutos, quando o sol ainda não saíra, o relógio despertava. Barba e farda, o segundo dia estava começando. Pasta 8. Parte 8. Missionnaire de la Charité. Amanheceu. Na verdade, mal dormimos na primeira noite. Já iniciamos o dia bastante cansados. Fizemos a barba, colocamos a farda e fomos ao rancho. Chegando uma grande surpresa. No rancho dos oficiais havia vários tipos de pão, chocolate, leite, iogurte e outras guloseimas.
Estávamos precisando disso. Porém, de imediato eu pensei nos meus soldados. Como seria o deles? Teriam bastante comida? E isso eu precisaria ver depois, pois nosso tempo estava curto. Sentamos e comemos. À mesa, o assunto não poderia ser outro senão o dia anterior. Aí, Tsunami, o tiro podia ter acertado a gente ontem, falou Cobra. Até agora eu tô meio aéreo e não sei ao certo como tudo aconteceu, respondeu. Depois de 5 anos de formação na AMAN, diversos cursos e estágios realizados, 2 anos comandando pelotões em nosso batalhão no Brasil e mais 6 meses de preparação específica para a missão, verificamos o que seria o combate real. Logo no primeiro dia, teoria e prática fundiram-se. Realizamos o verdadeiro tiro sob estresse, uma das matérias mais teorizadas entre os militares. A matéria Tiro sob estresse aponta uma série de sintomas que acometem o homem durante uma situação adversa em que ele recebe tiro e necessita responder ao fogo. Um deles é a visão túnel. Acontece quando o militar não enxerga nada fora de sua visada principal. Com certeza passei por isso, pois depois de me deitar ao solo, priorizei o meu olhar à frente no atirador atrás da manilha. Se houvesse alguém armado próximo a mim, teria dificuldade de vê-lo. Outro sintoma é a diminuição da audição, não sentido por mim. Pelo contrário, parecia poder ouvir até as formigas andarem. Outro militar que estava junto a mim durante o incidente perguntou se eu havia tirado e quantos tiros dera. Disse-me também nada mais ter escutado depois do primeiro disparo. Ainda há aqueles que sentem sudorese no corpo ou nas mãos. Alguns deixam até o armamento escorregar, outros travam completamente o corpo e não conseguem dar um tiro sequer. Ao menos em relação a isso, tinha certeza de não ser o meu caso. Minha reação foi imediata e mais violenta possível. Ademais, a sensação era de haver bloqueado qualquer tipo de remorso quanto às consequências de um tiro de fuzil em um daqueles bandidos. O interessante é existirem diversas técnicas para nos ajudar a controlar o estresse e conhecíamos todas de cor. Ainda assim, verifiquei que nenhum de nossos militares conseguiu utilizá-las no instante do incidente. Superaram o momento refletindo sobre suas reações e sobre o ocorrido depois do episódio dos tiros. Eram militares experientes e preparados psicologicamente para o combate. Apesar disso, passaram por dificuldades psicológicas durante as operações. Nenhum de nós foi dominado por qualquer dos sintomas, mas sentimos alguns. No primeiro dia, começamos a compreender as próprias reações. Só assim, conhecendo-nos em combate, aprendemos a nos controlar e a comandar melhor nossos homens. Acabamos o café e retornamos ao alojamento. Falcão já nos esperava. Subimos, trocamos-nos rapidamente e embarcamos na viatura. Daquela missão participariam apenas eu, Cobra, Tsunami, Falcão e o rádio-operador do comandante da companhia, que também era seu motorista, o Raio. Estão todos com o rádio? Perguntou Falcão. Eram 6:30 da manhã. Respondemos que sim. Pode partir para o PF-8, Raio. Engatilhamos as armas na viatura e partimos novamente para a Cité Militaire. O caminho foi tranquilo. Quando chegamos, fizemos contato via rádio com o pelotão Fantasma, primeiro pelotão que já estava ocupando a área desde a noite anterior. Fantasma, é Falcão. Na escuta, Falcão. Como está a área agora? Agora está tranquilo, já temos mais de 1 hora sem tiros. Estamos chegando. Aproximamo-nos e entramos no PF-8. Do lado de fora, algumas crianças pediam comida. A região estava movimentada. Alguns militares do outro contingente permaneciam ali com as mais diversas missões. Fantasma veio em nossa direção e recebeu-nos. Com o rosto cansado e cheio de vontade de trabalhar, dirigiu-se a Falcão e passou as ocorrências noturnas com alguns detalhes e informes não transmitidos pelo rádio. Depois falou que o Estado-Maior estava na área realizando contatos para ocuparmos a torre do hospital naquela semana, em virtude de os bandidos estarem subindo nela para atacar nossas posições. O hospital chamava-se Missionnaires de la Charité, Missionários da Caridade, e era administrado por um padre. Bastante precário, não possuía aparelhos ou maquinários de um posto de saúde de verdade, estava mais para uma casa de recuperação. Localizava-se no quarteirão seguinte, à direita do PF-8 e a 50 metros da Casa Amarela. Do alto de sua torre era possível a visada direta dentro de nossas posições.
Além disso, por se tratar do ponto mais alto da região, era considerado estratégico e sensível. Vamos até o hospital acompanhando o G3, chefe da seção de operações, disse-nos Falcão. O G3 era um tenente-coronel de cabelos grisalhos que falava muito bem o inglês, cujo objetivo era convencer o padre a permitir nossa presença no hospital. Havia um grande receio por parte do religioso e da população com relação às ameaças dos bandidos para quem ajudasse a minustar. Além disso, diversos guerrilheiros, quando feridos, procuravam o padre para se tratar. Este, como um bom missionário, não negava ajuda a quem quer que ali chegasse. Partimos da Casa Amarela e atravessamos a Rua Magnólia. Passamos em frente à Escola Rosa e seguimos. Estávamos em 9 homens, Falcão, Tsunami, Cobra, eu e Fantasma por um lado, e do outro caminhavam o G3 com mais 3 homens de segurança. A rua era imunda e sem asfalto, a única asfaltada ali era a Magnólia, com lixo e esgoto por todos os lados. Ela larga o suficiente para um blindado urutu passar. Do lado leste, becos e barracos se espalhavam em desordem típica das favelas brasileiras. Do outro, o muro de uma escola estendia-se até sua metade. A outra parte do quarteirão repetia a miséria convencional do lugar. Nas portas das casas, as pessoas ficavam sentadas conversando ou cuidando das crianças. Algumas cozinhavam arroz e banana na rua mesmo. Em uma rápida olhada, vi através de uma fresta que se mostrou em minha passagem um casal namorando. Estavam deitados no chão sujo como se estivessem em cama king size. O detalhe é o namoro estar acontecendo a portas abertas e ambos não demonstrarem medo, vergonha ou receio de se exporem. Do lado de dentro da maioria das casas, nenhum móvel. As camas, muitas delas, eram apenas lençóis estendidos no chão. As roupas amontoavam-se em bacias nos cantos dos cômodos que faziam o papel de armários. Na direção da tropa, diversas pessoas iam e vinham. Em dado momento, o Fantasma se aproximou ríspido, uma mão no fuzil e outra no peito do rapaz, vestido com uma camiseta larga dessas de time de basquete americano. "Levant chemise ici", pediu ele sem muita amizade. Devo admitir que não me apaixonei pelo dialeto crioulo e só consegui aprender a falar pequenas frases para abordar as pessoas, mas estou longe de saber escrevê-las. Então reproduzirei como se fala ou como o povo falava, não levando em consideração gramática e ortografia crioules. Portanto, a frase dos Fantasmas significava mais ou menos "levante sua camiseta". "Sem problema", respondeu o assustado rapaz, enquanto as mãos do militar vasculhavam rapidamente sua cintura e nada encontravam. "Vai para casa", impôs Fantasma. A coluna prosseguia. Mais à frente, o entroncamento de becos. Passei e me encostei a uma porta, apontando meu fuzil para um dos lados para proteger a passagem dos outros militares. De longe, vários jovens mudavam de direção bruscamente, assustados com nossa presença. Muitos, quando me viram, fugiram pelos becos imediatamente. Segundo os moradores, ou seja, bandidos. Por trás de mim passaram todos os militares. Depois do último, incorporei. Avançamos a coluna por mais 30 metros. "É aqui", falou o G3. Tratava-se de um galpão parecido com uma escola. Era sim o hospital. Entramos, passamos pelo pátio e fomos direto para uma sala para falarmos com o padre. Ele nos esperava com várias pessoas. O grupo se dispersou dentro das instalações. Alguns homens ocuparam a torre. O G3 começou a conversa, mas devo admitir que pouco conseguia entender. Falavam muito rápido, eu só observava de longe. Notei que estava sendo feito um acordo. A partir do dia seguinte, iríamos ocupar a torre do hospital. O padre estava com medo, mas mesmo assim aceitara. Aguardamos mais um pouco até o G3 nos dar ordem de reconhecer a torre. Saímos e passamos pelo pátio. Uma rápida olhada, uma multidão nos observava do lado de fora. Passamos por um portão de ferro, um corredor de grades e começamos a subir os 8 lances da escada da torre. Lá em cima, uma esquadra, grupo de 4 homens comandado por um cabo, estava ocupando e observando a área como medida de segurança durante o contato do G3. 2 homens estavam de sentinelas na hora, um em cada canto, acima do teto dos alojamentos do hospital. Existia um pequeno cômodo em que os militares descansavam e guardavam seus alimentos e pertences. Falcão, Fantasma e Tsunami entraram enquanto eu e Cobra fomos até a sentinela.
Olha lá, tenente, o senhor está vendo aqueles caras na outra rua andando com umas roupas todas bonitinhas? Pois é, são todos bandidos, disse a sentinela enquanto um grupo de 10 jovens passava pela rua encarando-nos e fazendo sinais para que esperássemos. Eles estavam no meio da multidão diante do hospital, monitoravam sua área e agora partiram na direção leste. Como você sabe que são bandidos? Perguntou Cobra. Tenente, no Brasil nós sempre temos algo a perder caso a gente vá para o lado do crime. Aqui quem tem a perder é o bandido, porque ninguém tem nada. Todo mundo é miserável. Os únicos que andam de camisetinha bonita e corrente no pescoço são os bandidos. Ouvi aquilo, mas não consegui entender como era possível diferenciar os bandidos das pessoas de bem. Ainda não estava claro o suficiente. Naquele momento, o tempo parou novamente. Na mureta do telhado, a sentinela sentada vigiava e se protegia. Falcão, Tsunami e Fantasma permaneciam dentro do quarto. Eu e Cobra ficamos em pé conversando e observando as casas abaixo da torre. Ao nosso lado havia uma escadaria cujas paredes laterais eram vazadas e davam visão para a favela. 2 estrondos secos ecoaram no ar. Novamente um turbilhão tomou nossa cabeça. Se abriguem, gritou a sentinela. Cobra deu um pulo no instante que o concreto do chão estourou em dezenas de micropedaços. Mais um disparo. Eu estava ao lado. Alguém viu de onde veio? Indaguei. Foi de 20 ou 30 metros nessa direção, mas não deu para ver. Perdi essa, tenente, apontou o soldado. Abrigamo-nos na mureta e colocamos só o fuzil para fora. Procuramos em todas as direções e não achamos algo suspeito. Também não houve mais disparos. Com certeza o responsável não queria travar combate, mas somente ferir ou matar alguém desprevenido. Cobra me olhou e sentou-se. Ficou em silêncio por alguns segundos. Cacete, quase perdi o meu pé. Isso não tem graça nenhuma, chacal, continuou ele. Não aguentei o seu tom de voz e comecei a gargalhar. Parece que é real mesmo, Cobra. Não tem mais festinha ou paintball como nos treinamentos, respondi. Uma olhada no povo da rua. Nenhuma alteração nos afazeres, apenas uma levantada na cabeça para ver a nossa movimentação e retomavam as atividades. Com certeza já estavam acostumados. Nosso pessoal não escondia o espanto com aquela situação, mas os antigos pareciam não estar nem aí para isso. Tá vendo, tenente? Foram aqueles caras dizendo para a gente esperar. Eles vão lá para a Avenida Nacional 1, pegam um fuzil e atiram para cá, disse a sentinela. Uma patrulha foi lançada na área. A esquadra do outro contingente desceu a torre e partiu em direção aos tiros. Caminhou até sumir dentro do beco, mas retornou rapidamente. Parece que foram na direção leste para a Nacional 1. A Nacional 1 era o limite de nossa zona de ação. Não podíamos ultrapassá-la. Outro exército da Jordânia ocupava aquela área, o bairro de Cité Soleil. Por enquanto, precisávamos lutar em Cité Militaire, que ainda estava longe de ter sua parte.